amiga Lash Designer. Hi, my friends, Lash Designer. Tudo bem com você, amiga? Vamos começar a segunda aula. Com certeza é a mais esperada, né? Para você que não consegue personalizar o olhar ou trabalhar com as curvaturas, eu vou te ensinar o passo a passo da constância e a continuidade da aula de ontem. Lembra que eu falei para vocês que não tem como vocês começarem aprendendo o efeito sem dominar o mínimo, que é o mais importante? São as bases e com certeza uma vai levando a outra. Então, ontem eu ensinei sobre a parte de densidade e texturação e hoje eu vou ensinar sobre o efeito de transição de curvaturas, avançando e introduzindo técnicas para você começar a harmonização e a personalização do olhar. Quando eu comecei a criar essas técnicas, eu comecei a estudar um pouco mais sobre olhos, eu comecei trabalhando sobre até maquiagem, eu fui estudar um pouco sobre côncavo, sobre posicionamento, sobre como que é e como funciona o visagismo na prática, para entender e dominar efeitos e principalmente correção. Então eu vou te ensinar hoje, na aula de hoje, transição de curvaturas e efeitos para você conseguir corrigir o olho da tua cliente, que vai ser um dos fatores principais para você trabalhar as técnicas e tendências white. Vem comigo e vamos lá começar os nossos passo a passo para construir o visagismo, começando pelo principal, que é a curvatura. Bom, vamos lá. Pode colocar aí o primeiro slide para elas, produção. Bom, como vocês podem ver aí, a gente tem uma tabela de curvaturas. Como que funcionam essas curvaturas? Elas funcionam de acordo com uma angulação, que é o que eu vou ensinar para vocês já já. Mas essas curvaturas, elas têm um significado e elas vão casar com o visagismo e com a densidade que vocês vão escolher para a cliente de vocês, de acordo com a personalidade, com aquilo que a sua cliente ela quer representar e também com a linha ciliar dela. Então, antes da gente começar fazendo o efeito de correção, você precisa entender quais são as finalidades e qual curvatura você vai usar de acordo com a correção que você vai indicar para o seu cliente. Conseguiu captar? Vamos lá. O visagismo, ele nada mais é do que a identificação de personalização, identidade, aquilo que a sua cliente ela quer representar, as densidades que você vai corrigir para corrigir o olho da cliente e as curvaturas também. Aquilo que a sua cliente ela quer representar no dia a dia vai fazer o total sentido daquilo que você vai escolher para o dia a dia. Por exemplo, a harmonização facial, ela ficou muito conhecida porque as pessoas elas mudam a identidade daquilo que elas querem representar. E as linhas do rosto que vocês vão aprender na próxima aula também, falando mais a fundo sobre o visagismo, ela é o conjunto de técnicas de efeito que vai fazer o efeito. Por que normalmente uma iniciante, quando ela está começando uma técnica de extensão de cílios, ela só gosta da curvatura D? Porque ela é uma curvatura muito dramática. E normalmente uma iniciante ela tem dificuldade de fazer o preenchimento, ela tem dificuldade com o peso dali que ela vai sobrecarregar. Então a curvatura daqui que ela faz? Ela abre o olhar, porque ela é a curvatura mais dramática, a curvatura mais acentuada que a gente tem. Então, praticamente para não errar ou para entregar aquilo que mudou o olhar da cliente sem fazer com que a cliente perceba as outras correções que são pontos de acoplagem, que é o preenchimento 100%, que é a correção do direcionamento. Então, ela acaba usando a curvatura D para só abrir o olhar da cliente. Agora, quando uma iniciante ela vai tentar fazer o Fox, por que ela não consegue usar a curvatura L? Porque se ela não consegue fazer o direcionamento, esse olho ele cai. Ele fica parecendo que tá chorando, né? Então, ela vai usar sempre a curvatura M. Então, quando você identifica a curvatura ideal para você fazer a correção do olho da linha ciliar da tua cliente ou levantar uma linha decente, você consegue diferenciar o seu trabalho. Então, eu acabo fazendo essa transição de curvatura em todas as técnicas. E para mim, uma lash designer que se torna master em extensão de cílios, que hoje eu não vejo nem tantas pessoas falando, eu sou master em extensão de cílios, porque normalmente a pessoa só estagna numa técnica de fazer um cursinho online e tá ótimo. E para mim, lash designer, que a lash designer, ela domina todas as técnicas de extensão de cílios. Então, eu não me permito que nenhuma aluna minha entenda o mínimo, que é você entender e dominar
as transições, quais são os significados, para quem escolher. Não tem a curvatura ideal para mim, tem a curvatura certa para cada cliente que eu vou oferecer. Não tem a técnica ideal para mim, tem a técnica que eu vou personalizar o atendimento da minha cliente e vou atrair para o meu dia a dia. Então, por isso que eu domino e faço todas as técnicas de extensão. A minha cliente escolhe a técnica, eu escolho junto com ela e eu indico o melhor daquilo que eu vou fazer todos os dias na minha cliente. Então, vamos lá. Pode colocar a tabelinha aí, só para vocês entenderem. Aqui é uma transição, mas de acordo com o que a gente vai passando nos slides, vocês vão entendendo um pouco mais sobre as curvaturas. Só para você entender, a curvatura D, ela é a curvatura mais fechada que a gente tem. Gente, vão anotando aí, vão tirando print, porque vocês vão entendendo que uma coisa ela vai casando com a outra, tá? Então não fica só assistindo, só procurando defeito, não. Quanto mais informação você tiver, melhor vai ser para você aprender, tá? Então vamos lá. Curvatura D, ela é a curvatura mais acentuada que a gente tem. Ela é uma curvatura que ela acaba sendo a mais fechada e por isso que a gente acaba trabalhando sempre os tamanhos maiores, porque ela acaba sendo mais curvada, então para o ponto de acoplagem ela acaba diminuindo um pouco. Curvatura CC da D para C, ela diminui 1 milímetro. E já para C, ela diminui 2. Então, normalmente, se você for fazer uma transição do D para o C, você pode diminuir 2 tamanhos para não dar degraus, entendeu? Ou seja, se eu estou usando um 12D e eu for trocar para o C, aí para igualar, eu vou colocar um 10C, tá? Uma curvatura B, como uma curvatura J ou uma curvatura L, elas têm uma projeção mais reta. Então, como a D ela é mais fechada, as curvaturas mais retas, elas acabam sendo maior na transição do 7. Então, elas vão diminuir aí de 3 a 4 milímetros de diferença. Então, uma curvatura D, ela não faz uma transição com a L, com a M, porque ela é uma curvatura fechada. Então, normalmente, eu vou ter que usar as curvaturas retas para poder fazer a transição do Perfect Line ou no Top Line. Agora, eu vou te ensinar quais são os efeitos e quais são as transições de curvatura. Deixa eu ver aqui, eu tenho um slide que eu queria muito mostrar para elas. Só deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei. Na hora que o Luan colocar aqui na tela, eu mostro pra vocês, aí eu vou evoluindo aqui, ele vai espelhar pra vocês entenderem. O que acontece? Normalmente, algumas pessoas, elas não fazem a transição. E elas usam L no olho inteiro, M no olho inteiro. Então, quanto mais vocês entenderem a transição de curvaturas, mais vocês vão conseguir fazer essa mesclagem híbrida. Por exemplo, no canto interno, eu não consigo usar a D e fazer a transição para o L ou para o M. Não tem como. Se eu for fazer sempre nas técnicas do efeito selvagem, sempre vou usar o C no canto interno, que ele vai fazer uma transição mais alongada e vai alongar um pouco mais esse olho. Então, só para vocês entenderem, a transição e o domínio de vocês entenderem a angulação de curvaturas é o mais importante para você conseguir corrigir a linha ciliar, tá? Então, trabalhar o efeito do 7 é entender e dominar essas transições de efeitos, onde a gente consegue entregar uma técnica perfeita. Por mais que a gente fale assim, mas é só uma transição de curvatura. Não é só uma transição de curvatura. É o simples fato de você entender e dominar uma angulação. Hoje eu coloquei até sobre esses cílios aqui, eu falei, como que você vai fazer uma correção de uma linha de pálpebra, sendo que você não consegue fazer esse caimento? E eu já recebi várias pessoas de falar assim, quando eu tô sem cílios, né? Deixa eu fazer seus cílios, eu não sei o que mais. Gente, meu olho é muito difícil de fazer. Primeiro, eu tenho poucos cílios. Segundo, eu tenho um olho também diferente pro outro. Esse olho aqui, ele é mais acentuado, esse olho é menos. E aí, o que acontece? Eu tenho esse excesso de pálpebra. E tenho ali a linha ciliar descente. Então, pra pessoa fazer o foco em mim, se ela não sabe fazer a transição, o que acontece? O olho cai. Ou, se não, ela abre muito e aí fica mais aberto. Não é qualquer pessoa que faz essa técnica em mim. Conseguiu já espelhar, Luan? Só para não perder esse raciocínio,
que eu esqueci de mandar esse slide. Depois ele vai me matar, né? Mas, tipo, vamos lá. Só pra vocês entenderem. A curvatura menos acentuada na transição entre os... são curvaturas convencionais aqui, tá? Então, por exemplo, entre a transição da curvatura C, CC, D, M e L. Essas curvaturas são as curvaturas que você vai precisar pro dia a dia, tá? Por exemplo, a curvatura C, ela é uma curvatura suave. A curvatura CC, ela é uma curvatura intermediária, então ela abre e alonga o olhar. A curvatura D, ela é uma curvatura dramática, então ela só abre o olhar, tá? E a curvatura M, ela é uma curvatura que ela abre e alonga o olhar. Já a curvatura L, ela é uma curvatura que ela alonga o olhar, então ela tem uma base 90 graus. Entre todas essas outras curvaturas, a CC, ela vai casar com a M e a C também, tá? A D, dificilmente você vai usar ela no canto interno, então descarta ela para poder fazer o efeito Fox, tá? Ela só é usada em técnicas tradicionais para técnicas de abertura ou levantamento de pálpebra ou também para linha ciliar descente, que você queira fazer um levantamento de pálpebra, beleza? Agora, a curvatura L, ela só faz a transição com a C ou com a B, que não tá aqui nessa transição convencional. Mas ela é uma curvatura reta, com a base reta, ok? Então tá, pode passar para outro slide. Pode passar. Que ele tem uns risquinhos. Ó, então a C, ela faz a transição com a CC. A curvatura CC, ela faz a transição com a D e com a M ou com a L. Dificilmente vai ser, a não ser que tenha uma marca como, por exemplo, a da London Lash, daria para vocês usarem essa transição de CC. Mas a C, ela faz a transição casada com a L, com a M e com a CC. Ela nunca vai fazer a transição com a D, a curvatura L e a curvatura M, tá? E é isso. Pode ir agora, Luan, para os slides que eu tinha te mandado. Ai, não. Falta eu fazer os efeitos das curvaturas. Minha cabeça já tá a milhão já aqui. Aí tem a curvatura, né? Que é a curvatura C, a curvatura D. Eu vou ensinar para elas o significado, que são os slides que eu mandei separado. Achou? Não, isso. Não, o outro. Isso. Não, pode pular mais um. Mais um. Pode ser pela D. Vou começar pela D. Vamos lá. Curvatura D. Ela tem uma projeção, né, aí de mais curvada, uma angulação de 145 graus, então ela é uma bola, tá? Essa curvatura, qual é a finalidade dela? Ela é uma finalidade, escreve aí, curvatura D. Ela é indicada para olhos caídos, para mappings de abertura e ela é indicada para pontos de levantamento do olhar, tá? Essa curvatura, ela é uma curvatura que ela não é indicada para o canto interno do olho. Mesmo que você vai fazer o boneca, o esquilo, que são mappings de abertura no olhar, você vai usar ela no ponto de depois da linha da pálpebra. Por quê, tá? Mesmo que você vai fazer o efeito hoje, que é o efeito lame, que é o que tá em alta, mesmo que você vai fazer outros efeitos de abertura, eu não te indico usar a curvatura D no canto interno. Vou explicar por quê. Porque normalmente o ponto de pelugem, de crescimento do fio, quando você usa a curvatura D, ele afasta esse olho. Então, o mais indicado é você usar a curvatura OB ou a curvatura C no canto interno. E aí você vai fazer a transição dos efeitos que nem eu expliquei para vocês. Tô usando o C aqui, eu vou usar o D, então daí eu diminuo 2 milímetros para poder ir fazendo o encaixamento. Como não tá aumentando, você tá diminuindo porque o C tá no canto interno, então você diminui. Então eu tô usando, sei lá, o 8C. Aí eu vou pular pro D, aí eu venho na camada de baixo, já no 10D, e em cima eu coloco o 8D. Aí eu continuo 10D, aí você vai fazendo o D normal na transição da diagonal nas camadas. Beleza? Então, a curvatura D, ela é a curvatura mais dramática que a gente tem. Então, ela serve para correção da linha da pálpebra e ela serve para a gente abrir o olhar. Ou seja, ela é a curvatura mais dramática que a gente tem
na técnica de correção para poder fazer o visagismo. Não é para todas as clientes que você vai usar. Então, para isso, você também vai precisar da próxima aula para identificar qual é a linha ciliar da cliente, como eu vou fazer para fazer a correção do olho dela. Um conhecimento, você tá vendo que ele vai encaixando no outro. Próxima curvatura. Isso. Curvatura C, tá? Curvatura C. Nas técnicas convencionais, ela é a curvatura mais suave que a gente tem. Então, entre a D e a C, se a minha cliente tem um olho grande, você pode usar a curvatura C. Ah, mas eu quero fazer uma técnica suave, então você vai usar a curvatura C. A curvatura C, ela permite o alongamento do olhar. Ou seja, ela é uma curvatura que ela é indicada para o canto interno do olho, porque ela suaviza no olho e ela não vai afastar, porque a curvatura, pelo fato dela ser mais fechado, se você usa no canto interno, ela afasta e parece que não tem cílios no canto interno. Já a curvatura C, ela consegue te dar um direcionamento de 20 ou 45 graus, que você vai conseguir preencher os cílios, mesmo que seja uma curvatura convencional. Essa curvatura, ela serve para usar em mappings de alongamento, como fazer um efeito Fox com um efeito gatinho, usando só a curvatura C. Ela é uma curvatura indicada para o canto interno do olho e ela pode permitir o alongamento do olhar. Eu não gosto mais da curvatura D, porque como as iniciantes usaram muito, eu também usei muito, na época de um cílios dramático, que hoje acaba sendo cílios periférico, vou dizer assim. O que eu quero dizer com os cílios periféricos? Não se sinta ofendida com isso. Até porque eu também já tive. Se você deslizar o meu vídeo, você vai ver só curvatura D. O que eu quero dizer é que diferencia um cílio chique, um cílios harmônico. Não quer dizer que uma lash design na periferia não pode usar. Mas dizendo pro dia a dia, é uma menina que vai pro baile funk, é uma menina que ela não vai ter condições de pagar um cílios mais caro. Então, quanto mais diferença você tiver, como mais uma técnica evoluída e limpa, melhor vai ser pra você. Então, aqui eu quase não uso mais a curvatura D, minhas clientes nem pedem. Inclusive, elas até falam, esses cílios muito curvado, eu não gosto. E olha que eu atendo clientes de todo e determinado público, tanto de uma menina que trabalha na parte de job, ou tanto uma, sei lá, pastora da igreja. Eu atendo todos os tipos de público, porque eu sei diferenciar e sei personalizar o meu atendimento. Então, o importante de vocês conseguirem diferenciar o posicionamento de vocês têm que ter uma mente aberta, tá? Porque às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa, porque a Sara falou isso. Mas, na verdade, o que eu tô... ter uma mente aberta é você entender e dominar todas as técnicas, entender que quanto mais técnicas você oferece, mais público você fideliza, tá? Então, é muito difícil eu ver uma cliente minha querendo ou usando a curvatura D. Elas nem usam. Inclusive, elas escolhem o ciclo da boneca, elas preferem pagar até mais caro, porque sabe que a gente vai usar uma curvatura diferenciada, um cílio diferenciado, e assim vai. Vamos lá. A curvatura C, ela é uma curvatura, então, que ela permite o alongamento do olhar, ela é a curvatura mais suave que a gente tem, ela é a curvatura ideal para o canto interno do olho, e ela é uma curvatura que nós usamos para poder proporcionar o alongamento ou a suavização da pálpebra quando a gente vai fazer a correção, tá? Ela é usada em map de alongamento, indicada para olhos grandes também. Se você tem dificuldade de usar as curvaturas zero ou fazer a transição, te indico você começar pela curvatura C. Pode passar para outra curvatura. A outra, que é L, eu acho. Não, volta. Curvatura M. Curvatura M, ela é uma curvatura que ela abre e ela alonga o olhar. Diferente da curvatura L, só para vocês entenderem. A curvatura M, ela tem uma base 90 graus e o topo dela também é 90 graus. Então, o que ela faz? Ela alonga o olho, fazendo esse efeito mais gatinho, porém ela levanta. Então, essa curvatura M, ela é indicada para mapping de levantamento da linha ciliar. Ou seja, minha cliente, ela quer fazer o efeito Fox,
porém ela tem a linha ciliar decente. Vocês vão aprendendo de acordo com a aula do que eu tô falando, entendendo mais a fundo, mas vão anotando isso, tirando print também. A curvatura M, gente, ela não é uma curvatura usada nem no ponto de abertura, que é no meio do olho, e nem no canto interno. Por quê? Se vocês usam essa curvatura, o que ele faz, esse mapping? Ele abre e ele fica assim, ó, tá? Então, além de usar o shape de direcionamento para poder fazer a correção dos cílios da sua cliente, você vai precisar fazer a curvatura suave, que é a curvatura C, no canto interno, para ela poder proporcionar esse aspecto felino, tá? Então, a curvatura M, ela vai alongar o olhar, mas também ela levanta, ou seja, ela é a curvatura suave, mas ela vai ser uma curvatura que levanta, ou seja, ela é a curvatura dramática para a gente conseguir fazer o efeito de correção. Aí a gente tem a LU. A LU, o que ela faz? Ela tem essa base 90 graus, só que ela faz uma curvatura suave. Então, ela também é uma curvatura de levantamento para a linha ciliar. Então, em todas as técnicas, ou LU, ou L, ou M, elas são curvaturas que elas são indicadas para ponto de alongamento. Então, o que é ponto de alongamento? Canto interno, central e alongamento. Então, o alongamento sempre vai ser depois da íris. Então, sempre depois da íris, você vai usar ou L, ou M, ou a LU. Tá? Até a curvatura V também, que ela é parecida com a LU. Tá? Pode colocar L. Aí. A curvatura L, ela é uma curvatura, também tem a base 90 graus. E o topo dela é 120, deixa eu ver, 120. Então, ela fica assim, ó, tá? No topo. Então, às vezes assim, tá? Dependendo da marca, ela é até mais reta e ela fica assim. Quando ela é essa curvatura L, o que acontece? Ela é usada mais para rasgar o olhar. Então, ela é para usar efeito delineado. Ou a minha cliente tem o olho amendoado ou um olho grande. Então, você consegue proporcionar o alongamento desse olhar. Curvatura L, ela é uma curvatura mais rasgada, que é usada para poder fazer o efeito delineado. Então, quando a gente vai fazer o efeito flash, o efeito mais rasgado, você vai usar essa curvatura que vai proporcionar esse aspecto de rasgado desse efeito também. A mesma coisa da curvatura M. Ela é usada sempre pós-íris, que são para pontos de alongamento do olhar. Para você que está assistindo aí agora, não se esqueça de compartilhar. Nossa Semana do Conhecimento está sendo incrível, eu estou compartilhando o máximo de informação com você. Se você ainda não conhecia o nosso conteúdo programático e didático, ele é super diferenciado. Nós criamos essa técnica, o passo a passo da correção do olhar, o passo a passo para vocês identificarem técnica, personalização, harmonização. Então, a gente vai ensinando para vocês aí, de acordo com a evolução de vocês. Vamos passando exercício também no grupo para vocês evoluírem como profissionais. E nossos cursos presenciais e online, eles estão até 70% de desconto. E os nossos cursos online, eles já estão disponíveis para venda. Curso de iniciante de 0 a Master em extensão de cílios, que é o Império Lash, ele está no valor de 297. Ele é um curso que ele está super na promoção. Ele é um curso que nossas alunas aí, elas faturaram, elas foram de 0 a Master. Temos várias alunas que se tornaram palestrantes, que tem mais de uma unidade falando sobre as nossas técnicas, de acordo com esse curso do Império Lash. Ele é o curso mais completo que a gente tem, e a gente fez essa promoção dele por R$ 297. E para você que ainda não domina volume russo, ele é o curso ideal para você. Agora, o curso Master Secrets, ele é um curso voltado para o visagismo, ele é um curso voltado para a correção do olhar e para as tendências wide. Ele está no valor de R$ 497 online. Você vai ter 1 ano de acesso, você vai ter certificação, você vai ter e-books, você vai ter apostila também avançada e você vai conseguir se destacar no mercado mesmo sendo online. Ele é um curso de qualidade, com aula prática, teórica, muito mais que vocês já estão aprendendo aqui de graça. Nossos cursos presenciais, as inscrições elas já estão abertas para os cursos de dezembro, para os cursos de janeiro, onde vocês vão aprender o passo a passo da construção da nossa técnica. Eu vou te ensinar
tete a tete ali como entender e dominar o segredo das nossas técnicas comerciais e também para você se destacar e se tornar uma master e educadora em excelência, tá? Os nossos cursos, eles estão com valor promocional para vocês que estão participando da Semana do Conhecimento. São cursos a partir de R$900 até R$2.000. São cursos que são R$5.000 porque são cursos realmente didáticos, onde te forma a se tornar uma master de sucesso com qualificação excelente, top mundial. Então aproveitem aí, tá? A semana da Black Lash. Terminar e encerrar o ano com chave de ouro, tá? Então, gente, não tem como. Quando eu tava no meu começo, que eu fazia muito curso e tudo mais, eu sempre bati uma meta, que eu tinha que encerrar o ano com X cursos, com tais técnicas, começar o ano com o pé direito. Eu nunca comecei o ano e eu falei, vou deixar pra começar o ano. Não, toda vez que eu chegava a setembro, eu já colocava minhas metas que eu tinha que começar o ano seguinte com aquela técnica no meu portfólio, porque eu precisava vir com o diferencial. Então agora é a hora de você fidelizar a tua cliente, trazer novidade, trazer inovação e atrair tudo aquilo que você quer pro ano de 2026. Porque eu vejo muita menina, mas eu queria ganhar tanto. Mas por que fulana cobra tanto? Mas ela cobra aquele valor porque ela buscou o conhecimento que ela tem. Então hoje as minhas clientes, elas sabem que para ela fazer uma técnica comigo, não é porque, nossa, a Sara vai cobrar só porque ela é a Sara. Não, porque de fato eu tenho conhecimento e faço isso na prática. Então, a cliente, ela vê isso, ela vê o seu investimento, ela vê o quanto você investe, vê o quanto você muda também. Então, as minhas clientes, elas são as que mais investem em mim. Eu falo até muito mais com o aluno, porque o aluno, ele faz o curso com você, depois ele deixa de te admirar com o passar do tempo, porque ele vê aquilo como uma competição para ele. Agora, minhas clientes, elas estão ali dia a dia e acompanhando a nossa evolução. Então, é importante vocês entenderem e dominar isso, tá? Eu vou ensinar na próxima aula para vocês fazendo a correção do olho da minha cliente. Então vocês vão entender, vão dominar na prática, vai ser chave de ouro. Vocês vão acompanhando e ainda vai ter a parte prática, que era um segredo para vocês, tá? Vamos lá. Pode colocar aí o slide, produção. Só para vocês entenderem e dominar o olho da cliente, tá? Mas isso daí eu vou evoluindo nas próximas aulas e vocês vão entendendo. Cada tipo de olho, ele tem uma angulação, tanto da linha da pálpebra e tanto a linha ciliar. O que é uma linha ciliar? Essa linha que você vê de ponta a ponta do olho, que é a linha onde tem cílios. Então, essa técnica, ou melhor, essa evolução que você vê do olho da nossa cliente, você percebe que tanto uma pele mais madura ou uma linha ciliar eu consigo harmonizar. Mesmo que a cliente tenha muitos cílios ou que a cliente tiver uns cílios mais longos, eu identifico o olho da minha cliente, claro, com a harmonização facial dela também, daquilo que vai ser o melhor para o olho dela. Mas só para vocês entenderem, só analisando o olho. Esse primeiro olho, né, que vocês estão vendo aqui, o olho verde, tem um olho marrom embaixo, mas o olho azul, né, na verdade. Ele é um olho mais amendoado, porém, a linha ciliar do final, tá? Ela tem uma linha ciliar o quê? Mediana. Ela não é nem tão descente e nem tão crescente. Diferente do olho daqui do meio da linha de cima. Vocês percebem que ele é um olho mais amendoado, porém ele tem excesso de pálpebra na região central e no final ele é descente. Então, mesmo que seja um olho amendoado, por conta da pálpebra da linha ciliar, ela acaba sendo um olho caído, mesmo ela sendo um olho mais largo. Então, eu preciso identificar isso com as curvaturas. Mesmo que seja um olho grande, eu não podia usar uma curvatura D, por exemplo, mesmo que seja um olho caído. Eu posso suavizar com as curvaturas C, com a curvatura CC, tá? Então, a identificação dessa linha é gritante. Como vocês podem perceber aqui, nesse meio desse olho, que é uma senhora, ela tem uma linha ciliar decente, porém o olho dela, ele é mais arredondado e ela tem esse excesso de pálpebra. Eu tenho certeza que algumas de vocês escolheriam a curvatura D, certo? Eu não escolheria. Por quê? Se eu uso a curvatura D nesse olho, mesmo ela sendo decente aqui no final, ela vai ficar assim, ó, com o olho arregalado.
porque ele é um olho acentuado na região central. Então, esse olho eu precisava suavizar e levantar. Então, a correção ela vai estar na numeração, no ponto alto, na pós-íris, para levantar o olho, e aqui eu diminuiria, para poder dar um efeito de levantamento. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, ai, não precisa preencher no final do olho quando o olho é caído. Existe o mapping certo, a curvatura certa para você fazer o levantamento. Preencheria 100% esse olho, tanto interno, tanto meio, tanto final. Porém, eu usaria o mapping de abertura e levantamento como esquilo, que é um efeito coringa para esse tipo de olho. Pode passar para o próximo slide. Bom, aqui vocês conseguem observar que na linha de cima ele é um desenho de maquiagem. Na linha de baixo, eles são cílios. Então, os cílios, ele consegue proporcionar a mesma coisa que a maquiagem ela proporciona. Na primeira aula, eu falei que eu estudei a maquiagem para conseguir fazer o efeito dos cílios, tá? O que acontece? As curvaturas, o efeito de densidade, aquilo que nós queremos corrigir para o olho da cliente, nós conseguimos usar nos efeitos de cílios e tanto igual como maquiagem. Então, não tem como num olho fundo, por exemplo, num olho que ele já tem uma olheira invertida, eu usar uma curvatura D. Então, o principal fato de você entender qual é a curvatura e qual é o efeito que eu vou usar no olho da minha cliente, ele vai fazer total sentido para a técnica que eu vou oferecer, tá? Pode ir para o próximo slide. Bom, aqui para vocês entenderem melhor a angulação dos cílios e entender a angulação das curvaturas, tá? Só para vocês entenderem, entre a curvatura L e a curvatura LU ou a curvatura D. Todas essas curvaturas que vocês podem ver embaixo aqui, que são as curvaturas para o efeito airline. O que é o efeito airline, Sara? É a linha perfeita para fazer o delineado, tá? Ah, Sara, mas o que é uma linha, por exemplo, do Fox? Nada mais é do que o efeito que você vai fazer. Então, o efeito airline é o efeito delineado e o efeito Fox, ele é o efeito mais aberto. Beleza? Então, aqui tá as diferenças das angulações das curvaturas modernas. Na camada de cima aqui que vocês estão vendo são as curvaturas convencionais, foram as curvaturas que eu já ensinei para vocês. Curvatura C, curvatura mais suave, curvatura CC, uma curvatura intermediária, curvatura D ou D+, ou curvaturas mais dramáticas para a abertura do olhar. Tá, aqui em cima eu já deixei desenhado para vocês entenderem. Curvatura LD, né? Ela tem essa base 90 graus e o topo dela acaba sendo D. A curvatura M, ela tem uma base 90 graus e o topo 90 graus. Curvatura U, ela tem 45 cada coisa, porque ela faz um U mesmo. Curvatura L, topo 90, 120 graus, para vocês entenderem melhor o que eu estava falando no começo da aula. Curvatura LC, ela tem a base 90 graus e a ponta dela como se fosse uma curvatura C. E as curvaturas mais suaves, elas têm esse efeito, né, que são mais retos, sem ter a base 90 graus. Pode ir para o próximo slide. Então, para a gente trabalhar os efeitos de angulação e trabalhar o efeito airline ou o efeito Fox, nós trabalhamos a linha ciliar com 3 pontos de alongamento, que é o que eu vou deixar para vocês nas próximas aulas, ensinando para vocês fazendo o mapping, que eu vou deixar aqui para vocês. Mas, só para vocês entenderem, sempre na curvatura C, eu acabo trabalhando o efeito usando o C no canto interno e faço esse alongamento no final do olho, tá? Onde eu vou proporcionar esse shape de alongamento usando a curvatura L e fazendo o efeito mais felino. Então, eu tenho 3 pontos de alongamento, que é o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 3 eu acabo trabalhando 180 graus, o ponto 2 eu acabo trabalhando 145 graus e o ponto 1 eu acabo trabalhando sempre esse ponto de 120 graus para poder fazer o efeito Fox. Então, a correção do efeito Fox, vocês vão aprender mais de uma transição agora no final da aula. Bom, gente, agora eu vou ensinar para vocês os efeitos de transição
Na sequência, eu vou deixar para vocês como fazer a correção do efeito wide, para vocês entenderem e dominar na prática como que eu faço a diferença do efeito Align, do efeito Focus, fazendo a transição das curvaturas dos novos efeitos. Eu vou ensinar também para vocês a diferença entre trabalhos, sobre técnicas, como fazer a mesclagem híbridas. E aí na próxima aula, que é amanhã, eu vou ensinar para vocês como fazer na prática a correção. Então, uma técnica vai passando na outra, espero que vocês estejam aprendendo, que vocês estejam, assim, consumindo o máximo do conteúdo possível. Se você tiver alguma dúvida, ou você não falei aqui ainda, você quiser falar, abordar, deixa aqui os comentários aqui embaixo. Nossa equipe vai lendo, a gente vai respondendo, a gente também vai fazendo as atividades no grupo, na interação junto com vocês, para vocês irem acrescentando esse conhecimento no dia a dia de vocês. Vamos lá para o próximo slide. Pode colocar aí, equipe. Bom, como vocês podem ver aí, o efeito entre o efeito Align, o efeito Focus ou o efeito reverso, nós iremos fazer uma correção de graduação de técnicas. Então, nós temos vários efeitos aqui, o efeito reverso, o efeito bigode, o efeito flecha. A gente pode usar angulações diferentes para conseguir entregar esse resultado perfeito para os nossos clientes. Então, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção agora nas aulas que a gente vai deixar aqui para vocês, fazendo a correção dos efeitos das densidades do efeito do Focus, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem tirar essas dúvidas comigo também, vou estar disponível para vocês, tá bom? Então, vamos comigo agora aprender o efeito de correção das tendências wide. Bem. O visagismo, né, na verdade o nome visagismo foi um homem onde ele é um escultor praticamente e cabeleireiro. Então as cores, a identidade da mulher, ela eram traçadas pelas linhas de expressões dela. Por exemplo, os olhos mais ovais, os olhos mais angelicais, com a forma que ela se veste, com a forma que ela se fala, com temperamentos, que é o que vocês vão entender. Como vocês podem perceber, nós temos 4 tipos de temperamentos, que é o sanguíneo, que é o fleumático, que é o melancólico e é o colérico. Normalmente o fleumático, ele é aquela pessoa que tá feliz o tempo inteiro. Aquela pessoa que tá tipo, acorda feliz, que irrita a felicidade. Cara, tipo, você quer ver alguém me irritar e acordar de manhã super feliz. Eu sou muito mal-humorada de manhã, meu Deus. Eu falo mais que a nega do leite, alto, grito, dou risada, choro, eu vivo todas as emoções a partir de 10 horas da manhã. Nossa, quando é de manhã pra mim, meu Deus, não fala comigo. E aí, o que acontece? Aquela pessoa fleumática não tem tempo ruim pra ela tá feliz, né? Ela é aquela pessoa que fala muito, aquela pessoa que já tem ali o posicionamento dela. Uma pessoa melancólica é aquela pessoa que nada tá bom, que ela sempre se coloca pra baixo. Eu tenho uma cliente assim, a Lid, provavelmente ela vai estar aqui na live. Lid, não sei se você tá aqui porque não dá pra eu ver, né? Porque eu não tô acompanhando quantas pessoas tem. Mas a Lid, gente, ela chega aqui, ela é linda. Meu, pensa numa mulher maravilhosa. E aí, toda vez quando ela vem fazer extensão de cílios, ela muda a técnica dela. Um dia ela coloca a Lid da outra gravação. Ela coloca o efeito Kardashian, ela coloca o fio-fio, aí ela vê outra menina saindo com mega volume, ela quer colocar o mega volume. Mas por quê? Porque ela não. É a identidade dela, ela é melancólica, não é algo ruim, né? Mas é algo que às vezes a pessoa ela precisa de alguém pra poder falar pra ela, olha, você é bonita, você não é feia. Tô dando um exemplo, tá? Não é que ela sempre vai ser feia, tô falando que ela vê o lado negativo das coisas sempre. Então ela é assim até com a Jaque aqui no bronze, que a gente tem bronze aqui no Se Cuida, ela também é assim com a Jaque. A Jaque fala, meu, ela é linda, e ela fala, olha, eu preciso fazer uma lipo, e ela é linda, gente, ela tem um corpo maravilhoso. Então, mas não é que quer dizer, não tem a ver muitas vezes tem a ver com o caráter, tem a ver com a formação dela e com aquilo que já foi formado. Então, quando ela trabalha isso nela, talvez tipo uma terapia, talvez tipo o jeito dela, e ela entende que aquilo faz mal pra ela muda. A mesma coisa quando uma pessoa ela é muito colérica. O que é uma pessoa colérica, né? É aquela pessoa que, tipo assim, você não sabe como ela vai reagir. Eu tenho um pouco de colérica e um pouco de sanguíneo. Normalmente pessoas sanguíneas e coléricas, elas são pessoas que são líderes, elas são pessoas que têm posicionamento, mas eles têm seu lado bom e seu lado contra, né? O que é seu lado contra? São pessoas que elas agem na emoção, sempre. Tipo assim, um exemplo, sei lá, eu tô aqui, eu tô resolvendo alguma coisa e eu viro pra vocês e eu falo assim,
eu tô em live. Eu viro e falo assim pra vocês. Sei lá, tipo, você vem e fala assim, Sara, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E me bombardeia, assim, de um monte de informação. Eu o quê? Tipo assim, é uma pessoa super colérica, que você não sabe quando ela vai ter uma explosão. Normalmente ela explode, né? Tem vários tipos de colérico. Tem aquela pessoa que ela é brava o tempo inteiro, que ela, tipo, briga o tempo inteiro. E tem a pessoa que ela também tem esse lado sanguíneo, que é essa parte, tipo, de emoção, de razão, de, tipo, né, tá sentindo ali e transmite pras pessoas. Então, o visagismo também faz parte disso, da gente identificar quem são as clientes, identificar o jeito delas e a forma que elas são. Por exemplo, vou dar só uma coisinha aqui de análise clínico das pessoas que estão aqui comigo, tá? A Carol, ela tá aqui comigo, ela é uma pessoa que ela é fleumática, tipo assim, ela tem esse perfil também que ela é, tipo assim, no cantinho dela, ok, tá tudo de boas e tudo mais. Mas ela é uma pessoa também que ela tem um lado sanguíneo. O que é um lado sanguíneo? Uma pessoa ela observa bastante, mas ela também age nas emoções em alguns determinados momentos. Aí a gente tem a Lídia aqui, que é a esposa do Luan, que também faz parte da equipe de gravação. A Lídia, ela tem seus dois lados. Ela tem um lado fleumático, ela tem um lado melancólico dela. Quando você vai falar com ela ela nunca tá com a postura colérica, que é tipo com o queixo mais inclinado. Ela tá sempre assim, tá bom, tá, não sei o quê. E a vozinha dela também é assim, ela é uma pessoa que ela sempre, pra ela tudo tá bom, tá maravilhoso, ela sempre ri de tudo, ela não briga com ninguém, você nunca ouve nem a voz dela, né? Já o Luan, ele tem um pouco do meu temperamento, que ele é uma pessoa sanguínea e colérica. Obviamente que ele tá aqui no trabalho dele, né? Então pra ele lidar com uma outra sanguínea e colérica, ele fica também good vibes, mas você vê que às vezes eu falo alguma coisa, ele vira pra mim e ele fala assim, você tá louca? Então, a gente tem vários tipos de perfis. O Baby aqui também, ele tem um pouco de perfil não vou falar e fala, né? Ele tem um pouco do perfil, assim, também já mais estrangeiro, mas ele também é muito fleumático, ele é feliz o tempo inteiro. Ele também tem esse lado colérico, ele também tem esse lado de sanguíneo, que você observa mais as coisas e você acaba ali já demonstrando imediatamente muito intenso e muito tudo, né? Sara, mas por que você tá falando sobre tipos de temperamentos e você tá falando sobre... Por que você tá falando sobre pessoas que estão aqui no teu ambiente? É porque quando eu tô conversando com a minha cliente para fazer a triagem do atendimento, eu sei o que eu vou vender para ela. Por exemplo, na técnica Fox. Vocês perguntam assim, Sara, em todos os tipos de óleos eu consigo usar a curvatura L, eu consigo usar a curvatura M? Não. Existem várias formas de correção que você consegue fazer tanto a parte de inclinação de correção e tanto os efeitos que você consegue entender quais são as finalidades do mappings e efeitos, tá? Então, os temperamentos, além de... Não tô falando sobre o formato do olhar. Eu tô falando já, tipo, daquilo que você olha pra pessoa como caráter, crença, valor. E principalmente sobre aquilo que ela representa como um caráter, tá? Caráter é algo que a gente sente, a gente demonstra, vocês sentem. E a gente emana pro universo. Beleza? Isso também faz parte do visagismo. Lei da atração. O que é, tipo, uma imagem, né? Sobre aquilo que você representa, aquilo como as pessoas te enxergam e qual tipo de linguagem, né? Você tá ali e você quer representar para essas pessoas. Normalmente, o que o brasileiro, ele criou, que nós temos que, tipo, quando vai fazer um lançamento, ou você vai representar alguém na internet, você vai representar uma pessoa de poder, você coloca um terno e você vem aqui e você fala, eu tenho esse terno, o terno branco normalmente, ou o terno preto, e aí você fala assim, eu sou rica, eu sou milionária, eu compro o meu curso e arrasta pra baixo. Isso acontece sempre, eu até brinco sempre nos stories, eu falo, gente, não me espera vir aqui com um terninho que eu vou dançar, eu vou brincar, eu vou me distrair. Então, o que eu imagino hoje que é uma conexão de pessoas e principalmente de empresas e daquilo que nós estamos aqui? Sim, eu sempre me envolvo em polêmicas porque eu sou uma pessoa polêmica. Não adianta falar assim, nossa, Sara, ela é recatada do lar. Não, eu não sou recatada do lar, né? Eu sou aquela pessoa que tem minha própria identidade, que eu tenho o meu próprio perfil e muitas pessoas vão gostar e outras pessoas não vão gostar. E muitas pessoas vão falar mal de mim, isso vai atrair público, vai falar, deixa eu ver quem é essa menina mesmo e ela vai gostar do meu conteúdo e ela vai se identificar. Então, esse perfil daquilo que você representa é algo que fala sobre você, que também é sobre o visagismo. Um exemplo,
Eu sempre tive essa identidade, se vocês forem deslizar ali no feed, essa identidade de ensinar gratuito, de mostrar tudo. No meu curso, por exemplo, de iniciante, se a minha aluna pergunta curso técnicas avançadas, eu não falo, nossa, você não pagou por isso, não vou te ensinar. Eu ensino também. Mas um curso de iniciante, uma aluna, por exemplo, ontem, domingo, eu dei uma aula pra Esté, e a Esté falou assim pra mim, eu nunca fiz a técnica clássica com fio cônico. Ela tava num curso avançado de master, como educadora, e ela não tinha o domínio da técnica principal, que era a técnica primária, que foi a que eu ensinei ontem. Então, assim, você vê que mesmo que ela não sabia, mesmo que ela não entendia as regras de cada técnica, eu voltei, eu ensinei. Porque a minha aluna, por mais que ela tenha uma limitação de educação, eu vou ali e jogo tudo pra ela. Então, quem olha o nosso perfil e quem analisa ali a Sara Pereira vai imaginar, e eu falo isso até numa entrevista aqui de emprego, e eu vou compartilhar com vocês também, tá? Eu sempre fui muito criticada, sempre fui muito analisada o tempo inteiro. Tanto em cima do palco, tanto embaixo do palco, tanto aqui na minha empresa e tanto na rede social. Obviamente, é muito difícil eu postar alguma coisa chorando. Eu tô fodida, tô na merda, aconteceu um BO aqui. Não, é muito raro e isso eu posto no meu diário, com as empresárias que eu tenho. Mas, normalmente, eu tento sempre aqui ser o mais profissional possível e trazer sempre mais a questão de conteúdo. Porém, o meu público é um público como eu, jovem, acompanha a tendência, eu gosto de funk, eu gosto de estar ali nas trends, eu atendo as influencers que são em alta, são by Pamela, Giovanna Roque, Mulher do Rian, é um público que vem pra mim. Não tem como eu vir aqui pra vocês, principalmente eu sou muito respeitada internacional. Né, internacionalmente, principalmente o público que a gente tem aqui de Portugal. É um público que me respeita, as meninas me admiram muito, a gente tem mais de 50 alunas já formadas em Portugal, e são alunas assim que elas sabem, né, nessa polêmica aí dessa semana que a gente entrou copiando os nossos conteúdos, as meninas de Portugal estavam me defendendo, porque elas sabem que eu não sou uma ameaça para elas, eu sou uma inspiração para elas. Então a minha imagem eu não vou mudar por causa das pessoas, eu vou mudar de acordo com a minha experiência e com algo que eu acho que realmente é necessário mudar. E quando eu faço uma entrevista de emprego, quando eu tenho algum funcionário aqui trabalhando para mim, colaborador, até pessoas da minha equipe, eu sou uma hierarquia aqui dentro. Só que eu sou uma hierarquia que eu represento uma imagem, eu represento uma marca e eu represento todas as áreas da minha empresa. O marketing da minha empresa eu sou eu que faço, o posicionamento sou eu que faço, o Will sou eu que faço, aqui o curso sou eu que faço, o pagamento ali do valor, tipo, por exemplo, se a cliente quiser desconto, ela vai falar assim, pergunta pra Sara se ela pode me dar desconto, mesmo que eu não queira. Eu tô ali na frente, ela sabe que eu sou a dona do meu próprio negócio. No atendimento, se acontecer alguma coisa, eu vou ligar, vou mandar no Instagram da Sara. Então, tudo aqui representa a minha imagem, representa a Sara. Só que eu tenho várias personalidades, eu tenho muitas personalidades, principalmente sou bem falsa no atendimento, tá? Tem clientes que eu sou muito profissionais, tem clientes que eu falo um monte de besteira, tem clientes que eu brinco, tem clientes que eu não dou liberdade e quando eu não me sinto à vontade. Eu sou bem assim, eu tenho vários tipos de temperamentos e vários tipos de atitudes de conversa com clientes diferentes. Então, eu falo isso em entrevista, falo isso em curso também. Por exemplo, tem clientes que viram minhas amigas e eu quero ser amiga delas. E tem clientes que eu não quero ser amiga delas, eu só quero que ela seja uma cliente. E aqui, se eu não sei separar essas coisas, nem tanto quanto o funcionário, nem tanto quanto os clientes, eu não vou ganhar. Porque às vezes tem cliente que quer ser minha amiga pra não pagar os filhos, um exemplo, tá? E às vezes acaba extrapolando muito, tipo, ligando no telefone de madrugada e tudo. Então eu tento sempre ter várias personalidades. Para algumas clientes, eu sou muito profissional. Oi, tudo bem e tal, e ensino e falo, e quando eu tenho intimidade eu me abro. E para outras clientes eu acabo brincando, dando risada, falo alguma besteira ou outra, a gente brinca e a gente tem esse contato e essa intimidade. Já, por exemplo, gente, eu sou aqui, pra vocês, eu sou a Lash Master, certo? Eu sou uma inspiração, eu sou uma influencer pra vocês, aqui na internet. Então eu posto reels dançando, o retorno saiu daqui pra mim. Eu posto vídeo dançando, eu posto vídeo brincando, eu posto vídeo criando polêmica pra também ir subindo engajamento. Como vocês sabem, meus seguidores não são comprados, graças a Deus, eu não preciso ficar ali colocando robô nos seguidores de ninguém, são seguidores orgânicos.
Então, eu venho aqui, eu tenho que me posicionar, tenho que falar, se acontecer alguma coisa que eu não gosto, eu falo. Se é alguma coisa como empreendedor, como vocês também são, eu também falo. Se eu me ferrei com a equipe, também falo. Se eu tô sozinha, também falo. Se eu ganhei bem, eu ganhei. Eu vou compartilhando aqui meu dia a dia com vocês. E é isso que vocês vão se conectando. Então, olha a diferença de ser influencer, compartilhar com vocês o meu lado da história. E aí, tem o outro lado, que é a Sara empresária, né? A Sara que vai ter que pagar funcionário, a Sara que vai, às vezes, cortar despesas, a Sara que vai se ferrar na vida, muitas vezes, que nem sempre tudo é um mar de rosas, vai ter que reciclar a equipe, vai ter que colocar a mão na massa, a Sara que vai ter que atender também. Então, eu tenho esse lado, né? E quando eu venho pra cá, por detrás das marcas, eu sou uma lash designer. Eu sou uma lash designer que tem uma constância, sou uma lash designer sem tudo nas costas, sou uma lash designer que atura cliente chata, cliente tóxica, sou uma lash designer que tem inúmeros e mil clientes maravilhosos, que é 99%, graças a Deus, são clientes maravilhosos que se esperam e admiram o meu trabalho. Então vocês veem que tem várias Saras e várias personalidades. A outra personalidade é a Sara, que é a Sara chefe, né? Então, esse papel desse lado chefe é difícil, porque eu sou nova, muitas vezes você fica aqui muito tempo no atendimento e acaba, tipo assim, que às vezes eu preciso dar bronca, que é a parte mais difícil, né? É que nem um pai quando tá criando um filho, às vezes você não quer dar bronca, você não quer bater na criança, mas agora que tem educação, como que fala? Positiva? Que é da educação positiva, não é? Que a Sami super... enfim, essa educação que não bate, que tipo, ensina no amorzinho e tal. Então, eu tenho já esse meu perfil, tudo tal. Eu mudei muito, no começo eu era muito amadora, né? Eu não sabia, às vezes, entender o outro lado também. E hoje eu sou um pouco mais fria. Eu sou calculista, sou fria, eu analiso mais, eu ouço mais, eu vou observando e eu vou dando corda ali. Só que quando você chega naquele momento que você fala assim, olha, é a minha marca, é a minha cliente e é isso. Então você já tem ali um outro posicionamento de mais autoridade, de poder, de chata, de insuportável, tem o rádio pior também. Aí vem uma série de fatores. Então não é só simplesmente eu vim aqui falar pra vocês, o visagismo é a correção do olhar. Não, o visagismo é aquilo que nós representamos, aquilo que as pessoas nos enxergam e aquilo que nós queremos ser. Beleza? Então, o que é, né, a estrutura dos cílios, o que é de fato o visagismo? Eles são todas tanto o temperamento, tanto a forma que a gente se veste, a cor do nosso cabelo e como nós lidamos, né, que é o caráter, que é o sentimento, que é a questão, né, dos temperamentos também. A gente tem vários tipos de rosto, né? Nós temos o rosto mais fino, um rosto mais oval. Quando o rosto é mais oval, ela mostra uma linha de conflito. O que tá acontecendo aí? Vocês estão namorando? Eu tô tentando cochichar. Eles estão cochichando aqui, eu tô assim ali, tipo, será que tá acontecendo alguma coisa? Tem alguém me xingando aqui na live? Porque minha equipe é assim, né? Então já tá todo mundo rugindo hoje. Gente, pra quem não tá nos nossos grupos, entra lá. Se você ainda não comprou o curso, dá tempo de você comprar o nosso curso. Clica no link da bio do nosso Instagram. Participa, é um curso muito único, é um curso que tá com muito conteúdo. Inclusive, o Luan, ele gravou o passo a passo do nosso curso. Quando ele foi gravar as partes práticas desse curso, ele virou pra mim e falou assim: nossa, como mudou a técnica, eu vou no Reels, tá muito rápida. A gente teve gravação que a gente fez 2 técnicas em 1 hora, né? Sem cortar. Tá assim? Não, fala a verdade. A do que a gente fez também com a Gabi, com a criança. Não, tinha que postar ela sem... da minha amiga da Gabi. Fiz um olho em 12 minutos. Eu fiz um olho em 12 minutos. Então faz 12 mais 12, se for 2 olhos, 24 minutos. Que é a técnica, vocês chamam de sirena, mas eu chamo de express, porque a gente faz a distribuição de densidade. Eu vou ensinar vocês também. Tem muita menina já fazendo essa técnica errada.
tá? Então, o que acontece? Essas linhas, né, elas representam, por exemplo, as linhas retas são rostos mais quadrados. Elas representam força, estabilidade, controle e honestidão. As linhas mais lemíscas, como a minha, mais oval, com mais inclinação, elas representam sensibilidade, prazer e aconchego, né? São mulheres mais brasileiras, principalmente, mas, por exemplo, a Jennifer Lopez, a Angelina Jolie, elas têm um rosto mais oval, igual o meu, meio lemísca. São pessoas que representam sensualidade. Falei certo? Gente, eu tô cansada. Não, sensual. Então, sensualidade. Sensualidade. Nossa, por isso eu tinha falado errado. Então, por exemplo, eu fiz a harmonização e eu coloquei boca. Por que eu fiz isso? Porque quando eu saía e tudo, foi bem natural, assim, eu coloquei muito pouco, bem sutil. Eu coloquei só aqui no queixo e coloquei a boca. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho bastante olheira. E quando eu saía com as minhas amigas, todas elas são muito... Nossa, a Carol principalmente. Carol, te amo. E a Carol, gente, ela tem harmonização, ela tem boca, ela tem a brow e ela é linda. E eu ficava com cara de criança do lado delas e eu ficava me sentindo estranha. Eu falei, eu quero ficar com a cara de face app. E por isso que eu fiz um pouco de harmonização, morrendo de medo, chorando, mas eu fiz e mudou um pouco, né? Deixou um olhar mais de firmeza. Então, as linhas inclinadas, quando a sua cliente tiver um triângulo, por exemplo, invertido, por exemplo, aqui quadrado e aqui muito fino, ela representa uma pessoa que tem segurança, uma pessoa, por exemplo, que ela é mais... Ela é mais tímida, ela é mais retida, né? Por isso que eu falei a questão do queixo. Por exemplo, para vocês que são master, para vocês que são educadoras, vocês têm que olhar olho no olho. Ali já é um visagismo, você tem que se posicionar aqui, né? Isso eu aprendi muito fazendo programa de TV também, que eu tinha um programa de TV. E, nossa, eu virei assim, ó. Sim, gente, eu fazia reportagem, né, pra igreja dos jovens, então eu entendia que a gente tinha que olhar na câmera, porque eu tô falando com você tá sentindo, olhando pra você. E aí, quando você faz assim, ó, você se retrai, é como se você tivesse uma intimidade, é como se você não tivesse uma segurança daquilo que você quer representar. Então, quando eu tô aqui, ó, pra você... Ai, gente, eu tenho uma master, uma amiga queridaça, a Ranieri. A Ranieri, ela tem um rosto de triângulo invertido, principalmente ela mudou muito depois que ela se tornou master, né? Ela fez vários quotes de posicionamento estratégico, tudo, e ela fez a harmonização, né? Mudou o corte de cabelo, mudou as linhas de expressões dela, por quê? Ela já tem a voz baixa e quando ela falava, ela não mostrava essa autoridade, ela não mostrava, né, algo de poder. Então você não vai prestar atenção aqui se eu falar assim com você, por exemplo. Então, amiga, olha, hoje a gente vai ensinar a técnica e na técnica você vai conseguir aprender. Imagina, eu não vou conseguir ter essa audiência. Então, pra eu realmente chamar a atenção de vocês, eu preciso mostrar essa autoridade, mostrar que meu queixo, tipo, é isso, entendeu? Você sabe que é isso e você vai ganhar dinheiro e você vai conseguir na sua meta em uma semana, em um dia, com as nossas técnicas, você vai faturar o valor do meu curso. E você vai conseguir transformar a tua vida através dessas técnicas. Nossa, você é doido? Então, o visagismo, ele representa um conjunto de coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é o significado do rosto. O que representa esse rosto? O que é esse rosto? Na verdade, nós temos vários tipos de intuição, né? Onde nós iremos representar algo. Por exemplo, quando aqui, né, a parte do intelecto, né, a inteligência, a parte do olhar é a emoção, aquilo que nós estamos sentindo, né, tristeza, paixão e tudo mais. Por exemplo, você tá triste, é você, tudo bem, olhar cabisbaixo, né? Quando você tá realmente apaixonado, você, ai, baby. Ai, gente, eu sou muito fácil. Eu sou uma pessoa amorosa, sou muito fácil de me apaixonar. Oi. E desculpa, gente, vamos aqui.
que minha equipe tá mandando as coisas que eu tenho que não posso esquecer. Então essa parte, quando você tá assim olhando pra pessoa, você representa algo, principalmente aquilo que nós estamos sentindo. Por exemplo, você tá chorando de alegria, eu tava conversando com vocês aqui, eu tava tipo, a lágrima descendo. Tô chorando de tristeza, tipo assim, já tem mais emoção, já tem as lágrimas. E o significado também, aproveitando, não tem nada a ver, né, com essa parte, mas eu já vou comentar aqui com vocês. As lágrimas, elas possuem um significado e elas, uma química, né? Quando nós choramos de alegria, ela tem uma acidez mais doce, uma acidez onde não tira, né, ali ela não cristaliza a nosso adesivo, ela não faz cair as extensões de cílios. Agora a lágrima do luto, da tristeza, da raiva, elas são lágrimas que faz cair as extensões. Lágrimas de doença, ela também pode até afinar o seu fio, porque a acidez dela pode alterar. Então você vê como a parte do olho ela possui, né, um significado muito grande. Aqui a parte do nariz, ação e ritmo, né, porque se você tem aqui pra baixo, você realmente mostra uma pessoa, né, de insegurança. E aqui, né, a expressão de oi, tudo bem, Clara, não sei o que mais. E aqui a parte de vontade, segurança e tipo, oi, tudo bem? Sim, ah não, tipo assim, não quero, entendeu? Então, essa parte inteira do rosto, ela mostra esse tipo de intuição. Aqui, como vocês podem perceber, existem vários tipos de formato de rosto, oval, retângulo, triângulo invertido, diamante, o rosto que tem as linhas curvadas, por exemplo, como linhas retas na lateral e ele tem essa linha lemísca, né? Então, cada tipo de pessoa, elas mostram algo que são de linhas diferentes, linhas mais curvas, elas têm mais conflito, dinamismo, são pessoas, né, que já são mais, tipo, fashion também e tudo mais, umas pessoas que elas têm, não quer dizer que o formato do rosto delas elas são isso, eu tô falando que é o significado daquilo que as pessoas elas querem representar. Por exemplo, como a harmonização e as linhas mais quadradas, elas mostram força, prazer, estabilidade, aconchego e tipo, autoridade, sou líder e é isso, entendeu? Agora, quando você fala assim, cara, eu não sei por que as minhas alunas, eu não sei por que elas não se prendem a mim, né? Porque você não mostra ali a autoridade. E quando nós entramos na área da beleza, você precisa ter uma autoridade, ser referência nisso. Tipo, é isso, vamos fazer acontecer e tudo mais, blá blá blá, tá? Então, aqui a gente tem vários tipos de olhos também, né? Só pra vocês entenderem. Um rosto que ele é mais oval, né? Aqui dessa primeira modelo, onde ela tem um rosto mais amendoado, com triângulo também nas linhas inclinadas. E aí ela pode, dependendo desses traços muito marcados, elas podem mostrar a arrogância, por exemplo, uma pessoa de poder. Tipo, mais bravo, exemplo, tá? Eu tô aqui, né? Aí eu fico... tipo assim, com os traços mais fortes, pode ser uma pessoa antipática, sabe assim? Então, por exemplo, no perfil dessa cliente, nesse olhar aí, né, mais amendoado, essa sobrancelha mais grossa, faria o efeito esquilo nos convencionais ou gato, não faria nunca o boneca, não usaria nunca a curvatura desse olho, porque ela já tem um olho um pouco mais afastado, e se eu uso a curvatura dele, vai afastar ainda mais. Já, por exemplo, o olho dela mais amendoado e mais caído nessa linha aqui, né, das extremidades, se eu uso, por exemplo, os tamanhos muito grandes, eles também vão ficar muito exagerados. Então, o que eu posso fazer nesse olho? Eu posso trabalhar as curvaturas diferenciadas, posso trabalhar o foco, mesmo que o olho dela seja um pouco mais afastado. E o que eu vou fazer nesse olho? Eu vou fazer a marcação no ponto depois da íris, usando os maiores. Não necessariamente nesse olho eu preciso usar tamanhos grandes, eu posso usar ali um 11, um 12, diminuir bem no canto interno para que eu mostre ali mais esse aspecto de alongamento no olhar, tá? Um olho mais caído, né? Um triângulo, esse próximo olho aqui, que ele é um olho da... Como que chama essa mulher aqui, gente? Britney Spears. Ela tem um olho diferente do outro, um olho é mais caído e o outro olho é menos caído, certo? Normalmente, os lados mais racionais, por exemplo, são os lados que a gente tira foto, é o lado que nós escrevemos, é o lado que nós pegamos as coisas, é o lado que nós realmente pensamos mais rápido. Então, são os lados que eles têm mais, ou eles são maiores, ou eles têm mais expressão.
tá? Então, normalmente pode ser que seja esse lado dela, né, que ela escreve e tudo mais. Então, esse olho, tá? Como vocês podem ver que aqui já ele é mais caidinho também, eu não usaria, e ele é grande, porém ele é um pouco caído na linha ciliar dela. Eu usaria tamanhos menores. Se eu fosse usar curvaturas convencionais, eu usaria a curvatura C. E usaria, por exemplo, as curvaturas L ou M. Sara, mas você usaria o final nesse olho para poder cair? Não, eu iria fazer a inclinação e a angulação nesse olho com o olho, por exemplo, de 145 ou 120 graus, com ponta aqui no final da sobrancelha dela para poder realizar a técnica do Fox. Já essa próxima, ela tem um olho bem redondo, ela tem um olho bem marcado. Porém, ela tá com franja, então não dá pra ver a sobrancelha dela pra analisar a sobrancelha dela. Mas dá pra perceber que ela tem ali, mesmo com essa maquiagem, ela já tem as linhas bem marcadas, onde ela mostra um pouco mais de arrogância, ela mostra um pouco mais de autoridade. Então é um tipo de cliente que eu poderia indicar a brolaminação e também o efeito Fox. Nesse olho, elas podem perceber que com a maquiagem ela tem esse aspecto mais felino, esse olho mais alongado. O que eu faria nesse olho? Se fosse um cílios convencional, esquilo e C, também não usaria o D nesse olho. Porque ele é um olho mais redondo, ele é um olho onde que dá pra ver, né, essa íris, a linha da pálpebra dela. Então, não ficaria legal caso você fizesse a curvatura D e tamanhos muito grandes. Primeiro que por conta dos traços dela também. Nesse tipo de olho, usaria no máximo 11, usaria a curvatura L, não usaria a curvatura M também. Um olho japonês, tá? Qual que são? O que a gente confunde muito, né? As asiáticas, elas têm os olhos mais arredondados. Elas têm e cada uma delas tem um aspecto de pálpebra diferente, né? Elas têm essa pálpebra maior, mais gordinha, e normalmente os cílios delas são para baixo esse crescimento. O que acontece? Quando os cílios dela eles são para baixo, eles são mais retos, automaticamente a gente tende que a gente tem que usar a curvatura mais curvada. Porém, não é necessário isso. Eu preciso analisar não só a linha da pálpebra dela e não só a linha ciliar. É um contexto em geral. Existem, por exemplo, japonesas, como por exemplo essa daqui que a gente está vendo na foto, que ela tem essa pálpebra caída e ela tem um olho mais amendoado. Então e aqui na pálpebra dela, ela já tem esse côncavo mais para dentro e mais caidinho. Não posso usar a curvatura D, eu teria que usar a curvatura C e começar com tamanhos grandes no canto interno. O que é tamanho grande no canto interno, tá? É 9, é 8. O que é tamanho pequeno no canto interno? É 5, 6 e 7. Beleza? Então é isso. Eu vou ensinar também pra vocês curvaturas, efeitos, transição e tudo mais. E também vou fazer os aspectos de efeitos também aqui pra inclinação. Bom, o que acontece? Ô Luan, tem como mostrar aqui essa parte de correção eu fazendo as feitas pra ela, agora ao vivo? Bom, gente, vamos lá. Como que vocês vão identificar o visagismo no olhar? Na verdade, o visagismo ele é uma consequência de correções. Densidade. O que é densidade? A quantidade de fios que nós trabalhamos. O que é a textura? Mais aberto, mais texturação. Nossa, eu tô me sentindo muito linda. Calma, uma pausa para a Carol fazer um vídeo meu aqui da câmera, que eu tô me sentindo. Espero estar, assim, bonita pra vocês também, gente. Duvido, Carol, você fazer um vídeo ali da câmera, assim, eu compartilho. Uma pausa. Que canto? Daqui, mas sem mostrar o Baby. Fala, Baby, vem pra cá, come here. Não posso te mostrar aqui no ao vivo. Não posso mostrar ele no ao vivo. Miguel, aqui. Não tem problema, gente. Aqui a voz, né? Ou aqui, daqui? Daqui, eu só quero que grave aqui, assim, ó. Pronto, gente, eu quero ver depois como que eu fiquei aqui. Mas você tá bem na frente. Não, só você não colocar, não precisa mostrar o rosto dele. Vamos lá, gente. Aqui, né, o visagismo do olhar. O que é o visagismo do olhar? O que é a correção? É a texturação, é a quantidade de fios que nós usamos e a técnica de densidade, a quantidade de fios que a gente usa, e a técnica de texturação é a abertura dos LEDs, tá? Tanto mais aberto, mais claridade, mais fechado, mais dramático. Agora, quando nós falamos sobre base, sobre correção do set, o set tem tanto a acoplagem e tanto a parte de cima. Então, quando nós trabalhamos a técnica de texturação, mega volume, volume russo e os fios tecnológicos também,
Como os fios tecnológicos eles são mais abertos, eles vão entrar mais pontos de luz. Então não dá pra gente fazer o boneca na correção dos fios tecnológicos, tá? Então nós temos que usar shapes inclinados para poder fazer a correção. E dependendo se a cliente ela tem poucos cílios, ele vai criar efeitos raios, onde vai entrar mais pontos de luz e mais claridade. Já a nossa técnica de volume russo e mega volume, nós conseguimos criar a texturação e conseguimos criar a densidade. E o que é o visagismo do mapping, né? Pra quem tá entrando e não entende, a Sara só ouviu falar do esquilo, boneca e gato. Por que o boneco? Porque ele faz uma bola. Por que o esquilo? Porque o esquilo ele tem um olho mais abendoado. Por que o gato? Porque o gato ele tem um olho mais rasgado. Então nós colocamos, né, na verdade, tipo, isso foi criado, a técnica de capping, a técnica de boneca, que é esse efeito bola, né, esse efeito mais tipo abertura. Então ele foi criado esses nomes convencionais, esses nomes que são usados para todas as técnicas de extensão de cílios como uma forma de correção. Por que foi criado isso? Para facilitar o nome do desenho, porque como vocês podem perceber, os mappings eles são o visagismo da correção como em forma de desenho simulando a forma da correção do olhar, como o efeito sombra, como esse efeito rasgado, o efeito delineado, esfumaçado, que a gente pode também fazer. Então a gente faz isso com a extensão de cílios, olha que legal. Então, aqui nesse significado, posso já começar? Nesse significado aqui, nessa região interna, nesse olho aqui no canto interno, ele une o olhar, ou seja, se o tamanho maior for aqui, a proximidade, né, que é o esquilo invertido, ele vai dar a ilusão que o olho é puxado para dentro. Já, por exemplo, se eu faço, né, essa técnica de efeitos, por exemplo, maior aqui, a abertura no canto interno, ele vai virar uma boneca. Ele é nessa região da íris do olho e ele tem esse efeito bola, onde nós usamos o maior nessa região de abertura. E esse mapping ele é indicado para olhos que são caídos, olhos que são pequenos, para poder deixar o olho mais dramático. Então nós não usamos, por exemplo, curvatura L, nós não usamos curvatura M nesse olho, porque esse olho também não vai fazer a correção e ele vai fazer um aspecto de abertura, tá? Já o mapping esquilo, o que ele é e como que é feito essa marcação? Isso depende do tamanho do olho da cliente, depende do tamanho da pálpebra dela. Por isso que quando fazem aquele marcação tipo meio, final e canto e assim o canto interno, você não consegue separar o seu mapping, você não consegue entender o desenho. Então eu sempre começo a marcação, vocês vão perceber da onde eu vou fazer o ponto alto, vocês vão entender o que é isso. Aí, o que acontece nesse tipo de mapping? Nesse tipo de mapping, que é o esquilo, ele tem essa abertura tanto nessa região aqui e ele também vai alongar. Por quê? Na região externa desse olho, aqui inteiro, o que ele faz aqui nessa região? Tá vendo aqui? Nessa região, ele vai alongar o olhar. Então, o mapping ele tem a finalidade de alongar, o mapping tem a finalidade de abrir e ele tem a finalidade de unir o olho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, se for o gato com os tamanhos maiores aqui, ele vai proporcionar esse alongamento do olho. Isso depende do tamanho que você for usar também. O que vai diferenciar um mapping do outro? Por exemplo, no boneca, o mais indicados são as transições de curvaturas. Em nenhum mapping nós usamos o D no canto interno. Por que nós não usamos o D no canto interno? Porque o D é mais curvado e ele vai abrir o olhar. E aí ele vai afastar o olho, independente do mapping que você usa. E normalmente, principalmente em técnicas como, por exemplo, volume russo, mega volume ou fio a fio, eles já são um pouco mais curvados, né? Como os cílios mais comercializados são o Nagaraku, ele acaba afastando o olhar e ele acaba perdendo essa correção do topo e do mapping. E aí, open the door. E aí, ela acaba que ela tem essa correção, né, de alongamento, ele acaba fazendo a transição das curvaturas. Então, se você faz o D no canto interno, mesmo que seja boneca para abertura, você acaba tendo que usar o 10, o 11, por isso que tem muitas meninas que começam com tamanho muito grande no canto interno. Ah, Sara, mas você vai comprar, eu comprei o D8, eu não uso. Você não usa justamente porque não dá pra usar nesse mapping, porque na tabela de transição de curvaturas,
Por exemplo, um 8D, ele é compatível, por exemplo, a um 3mm do C, só para vocês terem uma noção. Ele sempre vai ser muito mais, o grande ele vai ser mais pequeno e desculpa gente, o mais curvado ele vai aparentar ser menor por conta da angulação da curvatura e o menos curvado eles vão aparentar ser maiores por conta da angulação da curvatura. Conseguiu? Nossa, te amo, Lu, você é muito demais. Aí, gente, o que que acontece? Na técnica e nos efeitos de correção e tudo mais, a gente acaba trabalhando, né, as curvaturas para indicar no mapping. Por exemplo, eu quero fazer o esquilo e eu quero fazer o gato sem usar a curvatura L, por exemplo, no meu olho. No meu olho eu não consigo usar a curvatura L porque eu tenho excesso de pálpebra, né? Então quando eu uso essa curvatura não fica legal em mim. Então eu prefiro sempre fazer o aspecto mais dramático, puxar esse olho mais felino e abrir ele e alongar também porque ele é um olho menor. Se eu faço boneca hoje no meu olho, esse boneca ele acaba com a curvatura dele, fica tipo, parece que eu tô assustada, eu já não tenho mais esse perfil pra usar mais, então como faz tempo também que eu não uso a curvatura D, é que quase não sai a curvatura D, gente. As clientes não gostam mais da curvatura D. Principalmente porque a gente faz o efeito do Fox, então a gente faz a transição sempre no C no canto interno e no final a gente faz a transição pro L. As meninas que vão acompanhar e que vão acessar o curso, vocês vão aprender a transição de Perfect Line pelo horizontal, vocês vão aprender a transição da acoplagem no jogo de xadrez e vocês também vão aprender a correção do set com a densidade e texturação de acoplagem. Então podem ficar tranquila que eu mostro na prática, todas as práticas eu mostro e amanhã, pra quem não entendeu, eu vou mostrar também ao vivo, tá? Então eu vou fazer o passo a passo com volume e eu vou mostrar que vocês são capazes de fazer, entender e dominar a densidade. Sara, mas eu não faço montagem de fãs, eu vou aprender, vocês vão aprender essa técnica de efeito de texturação, de montagem de fãs também. Eu vou colocar um vídeo pra vocês de como montar o chicote, como montar na técnica do dedo, que eu também faço isso. Eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, aqui um olho de correção mais avançado para a técnica do Fox e eu vou ensinar para vocês agora o que é a angulação e o que é a correção do visagismo. O que é a transição e a correção nesse olho aqui, tá? Bom, primeiro de tudo, esse olho, né, como vocês já receberam aí as faces e também serve como exercício para vocês. Ela tem um olho grande e um olho bem amendoado. Ô Luan! Luan! Oi. Fala pra minha irmã levar ele lá em casa porque ela não vai entender. Ele não vai, quer dizer, ela não sabe, eu não falei. Então, gente, ao vivo acontecem várias coisas aqui, então vamos lá. Nessa angulação e nesse olho, esse olho, vocês podem perceber que ele tem esse olho mais amendoado. Ele tem esse aspecto, né, produção, vocês podem colocar aí pra eles verem. Ele tem esse aspecto grande, então dá pra ver bastante aí a esclera dele. O que é esclera, pra você que não sabe? Esclera é essa parte branca do olho, que ela é mais visível aqui, como vocês podem perceber. E a gente tem uma linha de angulação, onde a gente vai corrigir aqui pra saber se ela é uma linha descente ou crescente. O que é uma linha descente e o que é uma linha crescente no map, tá? Só pra vocês entenderem. Quando ela tem essa linha aqui, que ela é pra baixo, né? Ela é uma linha descente. Quando essa linha aqui ela é para cima, ela é uma linha o quê? Crescente. Quando essa linha aqui ela é mais aberta, ela é uma linha que eu posso usar o L, o M e tudo mais. Então você vai fazer a análise primeiro da linha ciliar, tá? Então a linha ciliar é isso daqui, ó. O que é essa linha? Que é a linha onde a gente vai colocar as extensões de cílios. E aí, o que acontece? A outra correção é a pálpebra dela, né, aqui, se ela é caída, se ela é igual, se vocês podem perceber que essa sobrancelha aqui, é bem arqueada. Então ela mostra, tipo, no olhar, esse aspecto, tipo, de brava, né? Tipo, dá um zoom aqui pra mim, produção. Em mim. Cadê? Oi? Dá aí um zoom aqui em mim. Pode ficar tranquilo. Vocês estão cansados, só que já deu mais de 1 hora de live. Vocês estão cansadas, gente? Vocês querem que eu pare de ensinar vocês?
Porque tem bastante coisa aí, ó, gente. Então ela tem esse olho assim mais expressivo. Então, quando ela faz assim, ó, ela tem aqui mais arqueado, você também toma cuidado. Uma outra coisa também que é legal vocês prestarem bastante atenção no ponto da sobrancelha é que às vezes tem cliente que tem micropigmentação e assim, nossa, é bem expressivo. Quando essa cliente tem brolaminação, por exemplo, eu já vendo a outra técnica também, que é a despigmentação que a gente tem aqui no salão, né, que é a remoção de tatuagem, e também a técnica da Brow. Então eu vendo 2 produtos, além da limpeza da sobrancelha, além do efeito do Fox, além da remoção, porque é muito difícil fazer manutenção. Aqui um segredo das minhas técnicas para eu também faturar os cílios da minha cliente sempre durar bem. Quase em todas as clientes eu tentar remover, tipo, deixar elas 30 dias, 35 dias, 20 dias com a extensão de cílios e fazer uma remoção. Eu não gosto de fazer manutenção, principalmente quando a gente usa, né, os cílios L e M. Por quê? Porque a inclinação de 90 graus, tanto do L tanto do M, ele vai fazer esse efeito aí, um efeito diferente, tá? Então, só para vocês entenderem, antes de começar aí a correção do olhar, eu vou deixar um vídeo para vocês, mas antes de deixar esse vídeo para vocês, eu quero mostrar para vocês aqui essa correção que eu faria com inclinação para vocês entenderem o direcionamento. Então esse olho ele é um olho grande, porém ele é um olho com uma linha ciliar decente. Sara, se eu fosse fazer o Fox, como que você faria essa angulação e como você faria essa correção? Primeiro que eu viria com os tamanhos menores até o final da íris. Eu usaria no máximo, por exemplo, 11 no ponto final ali da sobrancelha e eu cairia esse canto, porque se eu usasse o tamanho maior, ele iria cair e ela iria ficar com um olhar de triste, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vem aqui com o menor, se eu fazer a angulação de 180 graus, ele pode rasgar muito o olho dela e aqui ele dá essa caída, tá vendo? Então eu faria aqui a inclinação bem no final da sobrancelha dela, de 120 a 145 graus. Aqui 90 graus, aqui 45 e aqui 20 graus sempre. Transição para fazer o efeito Fox nessa inclinação, faria sempre pela horizontal. Se eu fosse fazer o clássico, né, não tem todas as curvaturas L, eu vou fazer a transição. Faria C nesse olho inteiro, que nem sempre você precisa. E nunca a gente usa o L, gente, nessa região aqui, ó. Porque senão vocês abrem o olho ao invés dele alongar. E aí, aqui a gente vai fazer só no final, nesse ponto onde eu quero fazer esse aspecto rasgado. Aí eu vou usar o L ou o M. Esse olho aqui também é uma outra análise bem legal que dá pra gente se fazer, né? Que ele é um olho também bem amendoado, diferente do outro. Porém, como vocês podem perceber, ela não tem uma linha nem descente e nem crescente. Ela é um olho amendoado que dá pra fazer todos os tipos de técnica. Porém, nesse olho eu não faria, né, os cílios nem boneca e nem usaria a curvatura dele. Ou eu faria o efeito, né, flecha, com uma angulação aqui de 180 graus, nesse efeito que eu mostrei aí pra vocês. Faria também o efeito, sabe? Você faria esse efeito de 145 também. Eu viria aqui com os tamanhos menores, aumentaria aqui e também faria esse aspecto mais rasgado, esse aspecto mais de abertura e depois de caimento. Já vou mostrar pra vocês. As meninas forem acessar o nosso curso, vocês vão ter o passo a passo de cada correção. Vocês vão entender técnicas mais avançadas, olhos diferentes, olhos que não são iguais, olhos de correção palpebral. Então vocês vão saber tudo. Inclusive vocês vão ter exercício, inclusive vocês vão ter acompanhamento. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Aqui é um curso, né, que a gente tá tentando mostrar o máximo pra vocês, mas infelizmente a gente também tem um tempo aqui pra poder entregar. Minha equipe já tá assim, tipo, mas eu vou conseguir no curso e acompanhar vocês e mostrar pra vocês vários efeitos que tem como fazer a correção, principalmente da técnica do Fox, tá? Então nesse olho, além de, se eu não tivesse a curvatura L, né, assim como no meu olho, eu posso fazer esse efeito mais rasgado usando uma outra curvatura convencional? Sim, a curvatura C. Vocês podem pegar nesse olho inteiro, né, fazer o aspecto mais gatinho aqui no final, e aí vocês vão usar C no olho dela inteiro. E aí o maior vai ser aqui no final. O que é maior no Fox? O que é maior no gatinho? No máximo 12. Por quê? Vocês já estão acostumados a usar 15, usar 16, usar 17.
Se vocês usam nessa pelugem de canto externo e canto interno, ele vai cair, vai ficar pesado e aí não vai ter uma durabilidade. Então vocês têm que tomar cuidado também com os tamanhos. Normalmente na técnica Fox não precisam comprar tamanho de LM, 9, 8, 7, 6, 10. O máximo que a gente usa ali, que são os tamanhos mais usados, é o tamanho 10, 11, 12. E 13 assim é raro usar, mas para treinamento e para treinar. Cílios que eu uso e cílios que eu indico para vocês treinarem e principalmente para vocês usarem na técnica do Fox. Aqui no Brasil, a gente tem uma marca chamada Cílios da Dani. Essa marca Cílios da Dani, ela vende tanto da Hermès, que é para os cílios tecnológicos, para você que ainda não utiliza, e nós utilizamos também os cílios da Smart. Esse cílios da Smart ele é o 0.7, ele é uma caixinha maravilhosa. E aí eu amo, sou apaixonada por esses cílios e ele dá uma texturação perfeita, incrível. E vocês têm um cupom de desconto. Então anotem aí, Cílios da Dani, que é o Instagram. E aí lá quando vocês clicarem no link da bio, vocês vão colocar o cupom de desconto Sara Pereira. Sara, mas a gente vai ganhar um kitzinho para quem acessou o curso? Vai, vocês vão ganhar um brindezinho bem maravilhoso da Master e da Carmeli. A gente preparou um conteúdo assim maravilhoso para vocês, principalmente para vocês experimentarem novos adesivos, entender mais ou menos como funciona. Vocês vão também ter acesso aos materiais que eu utilizo, link de vários materiais, acesso também com o cupom de desconto. Então, existem várias formas de efeito de correção ali. O que eu vou deixar para vocês aqui? Eu vou deixar uma aula avançada. Essa aula avançada, eu vou até aqui abrir aqui para vocês entenderem como que vai funcionar o nosso curso, tá? É uma palhinha só para vocês entenderem um pouco do visagismo. Essa aula aqui, tá? Que nós iremos abordar para vocês é uma aula maravilhosa. Bom, quais são as finalidades do mapping, tá? Quando a gente fala em mappings engessados, nós falamos de mappings paralisados, igual para todas as clientes. Por que não dá para fazer todos os mappings iguais? Porque às vezes o olho ele é caído, mas ele é mais aberto. Às vezes o olho ele tem excesso de pálpebra, mas ele é fechado. Então, para você unir esse olhar, claro que você pode fazer o shape para o canto interno, direcionando ele em 0 ou até mesmo em 45 graus no canto interno. E aí vai dar a ilusão que tem mais cílios e vai aproximar. Quando você não preenche o canto interno, aí vai afastar o olho, tá? Então, além disso, tem os mappings, as finalidades. Então, na região central da íris, que é o que vocês estão vendo aí, o mapping ou aberto ou fechado, né? Mais fechado, boneca aí nessa região da íris, ele tem como a finalidade de abrir o olhar. Quando a gente fala do final da íris para fora do olho, né, o canto externo do olho, tamanhos maiores aí, ele alonga o olhar. Então, quando a gente fala em transição de LM, a gente não utiliza, e também cílios tecnológicos, a gente não utiliza o mapping de abertura, que é o boneca, porque senão ele vai ficar assim como o direcionamento, tá? Então, é legal vocês tomarem cuidado, principalmente para fazer o LM, as transições que estão em alta agora, porque senão você pode ter um erro ou um degrau aí nos cílios da cliente de vocês. Então vamos analisar o tipo e o formato dos olhos e depois a gente volta falando sobre a densidade do Fox e a prática do Fox, tá bom? Então vem comigo. Oi, amiga Lash Designer, tudo bem com você? Na aula de hoje eu vou te ensinar sobre as finalidades do mapping. Então eu quero que você acompanhe aí no nosso slide sobre as finalidades e por que a gente tem esses nomes, esquilo aberto, esquilo dramático, cada um vai falar uma forma, tá? Mas só para você entender como funcionam esses modelos, tá? Como você pode observar aí, o natural, ele é a mesma marcação do que o boneca, só que a diferença entre ele também tem o mapping de abertura, porém ele é usado tamanhos menores e ele é indicado para quem quer usar fazer o efeito natural. Então os cílios têm que acompanhar a técnica natural. Então é um mapping universal. O segundo é o boneca.
O Bonepica é um mapping dramático, vocês já vão aprender como fazer ele. Ele é um mapping para abertura do olhar quando a cliente tem um olho pequeno. O mapping esquilo, ele também é um mapping universal, ele tem como a finalidade de abrir e alongar o olhar. Ele é intermediário na íris do olho e ele pode também fazer o efeito Fox. Por que pode fazer o efeito Fox? Porque você vai analisar, igual a gente vai aprender agora na próxima aula, como você vai corrigir o olho da cliente com o olho aberto, tá? O gato, ele tem a marcação menor até o ponto da íris, né? Tamanhos menores, 6, 7, 5, até o ponto da íris, né? Essa parte do meio do olho. E ele alonga no final. Só que a diferença do que às vezes a gente erra no dia a dia é porque quando a cliente pede o gato, vocês usam um tamanho muito grande e aí ele cai o olhar. Fica um aspecto triste. Então, esse map é indicado para poder suavizar o olho. Então, é usado os tamanhos menores. Como vocês pensam, a gente faz o efeito Fox com tamanhos menores. Normalmente, a gente usa o máximo 11, o máximo 10 para poder fazer o alongamento do Fox. Então, esses mappings são mappings para iniciantes, são mappings engessados, porém, a harmonização do olhar, ela é feita diferente com o olho aberto para você entender quais são as diferenças. Então, eu vou ensinar para vocês na Face, vocês vão fazer exercícios para poder desenvolver a transição das curvaturas e também entender um pouco mais sobre o mapping. Só que antes disso, eu preciso te ensinar mais coisas para você conseguir fazer o set perfeito. Vem comigo! Oi, amiga Lash Designer, tudo bem com você? Na aula de hoje a gente vai começar a harmonização e eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes para você não errar na hora de fazer o mapping. O que é fazer o mapping? A harmonização na técnica Fox. Vem comigo que eu vou te mostrar agora, aqui no tabletzinho, como que eu faço as minhas transições do efeito para ter uma técnica perfeita e identificar o olhar. Vem! Bom, como vocês podem perceber aí, a gente separou por partes. Eu vou atualizar aqui só para vocês entenderem como que eu faço a marcação no dia a dia, tá? Bom, vamos lá. Aqui é o olho, né, que é o canto, essa parte interna do olho. Essa parte interna do olho, onde tem o alongamento aqui. Essa parte, ela é onde a gente vai usar os tamanhos menores. Por que a gente vai usar os tamanhos menores nessa técnica? Porque a gente vai proporcionar um aspecto de suavidade para poder criar a densidade nesse olho. E normalmente a gente só vai fazer a transição das curvaturas do final da íris para fora, que é onde o ponto de alongamento. Então, normalmente, as minhas técnicas L, minha curvatura M, ela vai proporcionar isso daqui no meu mapping, ó. Aqui, ó, pra fora, tá? Que ela é esse efeito de alongamento. Então, eu só posso fazer essa técnica no final. Eu vou fazer um efeito pra vocês, que é pra vocês entenderem como funcionam os pontos de transições. Quando a gente vai fazer... Vou apagar aqui rapidinho, tá? Quando a gente vai fazer o mapping, ou a gente vai fazer uma maquiagem no dia a dia, a gente acaba falando assim, eu vou fazer só no final do olho, por exemplo, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Então, se você vai fazer só no final do olho, aqui não precisa de cílios, você vai fazer só o ponto de alongamento no final, que você quer fazer aquele gatinho só no final do olho. Então, essa marcação, ela é uma marcação A, eu vou colocar aqui, que é o efeito A. Ou seja, nós só vamos fazer o efeito de densidade ou a técnica de extensão de cílios só no final do olho da minha cliente. Ou seja, eu vou proporcionar esse aspecto de alongamento de efeito Fox. Dá para fazer só com a curvatura L no final? Sim, você pode só fazer esse efeito só com a curvatura L no final. Aí, o que eu faço nesse mapping? Eu venho aqui, faço com a curvatura M ou L,
E aí, aqui eu posso fazer a marcação do efeito do desenho que eu quero só no final. Então, aqui, por exemplo, como vocês podem ver, tem no canto interno, ele tem já cílios. Então, aqui eu posso fazer 7, no final do olho da minha cliente, 7. Aqui eu venho 8, 9, 10, 11, 12. E aí, aqui para diminuir esse degrau, eu faço 10 e 9. Então, esse é um ponto de alongamento A, tá? Vamos para o ponto de alongamento B, que é outra probabilidade de fazer outro efeito. O outro efeito que a gente tem para fazer são com os milímetros. Sim, nós iremos proporcionar o aspecto de suavidade no olhar. Normalmente essa técnica, quando eu vou fazer o alongamento com os tamanhos, eu faço com a técnica do efeito tecnológicos. O efeito tecnológicos, eles não têm um cílio 5, 6, 7, ele não tem, ele começa pelo 8. Porque ele é um cílios convencionais, ele é um cílios para iniciante, ele é um cílios para quem não faz efeito de densidade, então nunca vi na minha vida nenhuma marca que tenha os fios tecnológicos com os tamanhos 5mm, 6mm e 7mm. Só que para o efeito Fox, nós precisamos dos tamanhos menores para poder proporcionar um alongamento no olhar. Então, como não tenho na técnica dos fios tecnológicos e eu preciso trabalhar esses cílios no dia a dia, o que eu faço, tá? Eu vou fazer o mapping assim, né? O efeito delineado, que é o que as clientes querem, as fotos que elas pedem sempre. Elas querem o efeito light, por exemplo. Eu vou fazer esse efeito aqui no final, que é os cílios mais convencionais, eu venho, né, e vou alongar o olhar no final. Então, nessa técnica, que é nessa linha amarela que vocês estão vendo, o que eu faço no dia a dia para poder proporcionar esse ponto de alongamento sem ter os milímetros 5, 6 e 7? Eu vou usar até o ponto da íris, que é onde o ponto de alongamento, o 8. Então, nessa parte inteira do olho da minha cliente, né, que é essa parte inteira aqui do ponto da íris dela, eu vou utilizar o mesmo tamanho, porque eu não preciso ter os tamanhos maiores, eu não estou proporcionando o alongamento do olho dela. E aí, como eu vou fazer esse efeito aqui, ó, né, que é poder suavizar o olho dela e alongar aqui até ficar assim, o que eu faço nesse efeito para poder deixar assim? Eu venho com os tamanhos menores, aí eu venho 9, 10 aqui no final, e aí 11 com a curvatura C. E aí bem aqui no final eu utilizo 12, 11, M ou L, dependendo do efeito e dependendo do tamanho do olho da minha cliente. Então, esse efeito aqui, normalmente, eu sempre acabo utilizando os fios tecnológicos quando a cliente ela quer os cílios mais natural. Quando ela quer o volume russo, ela quer o efeito delineado, com os cílios mais cheio, aí eu trabalho 5, 6, 7, 8, até o meio da íris, porque o meio da íris, até esse ponto aqui, ele vai proporcionar o que até onde você está vendo? Até aqui, ele proporciona o alongamento, né? E aqui é a curvatura, que é o efeito. Vou escrever efeito. Então, nessa técnica e nesse jogo que a gente faz para poder proporcionar esse aspecto de alongamento do olhar, esse aspecto mais alongado, a gente pode usar várias estratégias. Aí, eu recebi muitas perguntas, Sara, qual que é o efeito e a diferença entre o efeito delineado e o efeito Fox? Qual que é a diferença entre eles? Como que eu vou falar para minha cliente, olha, esse efeito é delineado, esse efeito é o efeito Fox? Normalmente, o efeito delineado, né, que são os cílios das clientes, nós usamos os tamanhos menores e nós fazemos aspecto só o efeito aqui, só no final. Então, esse é o efeito delineado, igual eu tô aqui na imagem para vocês. Só feito efeito assim no final. Então, nesse daqui, nós iremos proporcionar um alongamento até o final do olho da minha cliente. E aqui eu vou usar a curvatura para poder proporcionar esse aspecto do efeito mais wow, efeito bigode, esse efeito mais pontudo no efeito Fox. Aí, se a minha cliente ela quer o efeito
né, mais dramático, esse efeito mais felino, o que eu faço? Aí sim eu vou começar a trabalhar os tamanhos maiores no ponto da íris. Então o que eu faço? Eu venho com os tamanhos menores e aí eu vou proporcionando aspecto de mais pontudo aqui nesse efeito. Claro que não vai pegar ali na sobrancelha igual esse desenho, é só uma ilustração para você entender. Então esse efeito Fox, como ele é feito? Eles são usados tamanhos menores, que são os tamanhos de milímetros até esse ponto de alongamento. E aí eu vou usar o tamanho 12 maior, onde eu quero chamar, e a curvatura para poder proporcionar esse aspecto do efeito Fox. Sara, então o aspecto Fox, ele começa aumentando como esquilo, e o delineado eu só faço efeito no final com a curvatura? Sim, só no final. Alguma dúvida? Sei que vocês vão ter várias, mas tem muita dica maravilhosa para vocês. E nas próximas aulas nós iremos fazer os efeitos e também os mappings. Existem vários mappings que eu vou ensinar vocês a indicarem para cliente de vocês. Efeito mais dramático, suave, dá para corrigir, não dá? Vem comigo. Oi, amiga Lash Designer, tudo bem com você? Bom, você já viu que a gente trabalha muito a técnica Shape, que são as transições e as acoplagens. Da técnica das acoplagens, normalmente as nossas alunas têm um pouco mais de dificuldade. Quais são? Canto interno, ponto da marcação, que é o ponto da íris, onde abre o olhar, e o ponto que proporciona a suavidade, que é no efeito Fox. E na técnica do efeito Fox, você precisa sempre trabalhar os dois olhos juntos. Então você vai trabalhar o olho sempre de fora para dentro ou de dentro para fora. Normalmente aqui no canto interno a gente vai fazer o olho 20 graus, a gente vai fazer ele proporcionando bem densidade no canto interno. Aqui no meio do olho a gente vai fazer 90 graus, que é reto o olho, e a gente vai começar a fazer do meio da íris para fora 180 graus. Por que 180 graus? Eu vou compartilhar com vocês aí a reguinha que a gente aprende no ensino médio. Vamos lá? Como vocês podem observar nesses diâmetros, nessas acoplagens, os cílios, ele tem um ciclo de crescimento. A base, quando a gente acopla, ela é sim 90 graus para a gente fazer a acoplagem, que foi o que vocês aprenderam na técnica de iniciante, porém o direcionamento é feito depois. Então você faz a acoplagem, faz o abraço do fio natural. Após você fazer o abraço desse fio natural, você direciona esse fio. Então o final sempre ele vai ser 90 graus, porque ele tem que ser depois desse ângulo para poder proporcionar esse aspecto de alongamento. Só que eu vou te dar uma dica. Quando a cliente ela tem o olho caído, tá? E aí o ponto do final desse olho dela, ele é aqui. Se você faz ele 90 graus para fora e ele fica caído aqui, normalmente esse olho ele vai ficar para baixo. Então sempre quando você for ver que o olho dela ele é caído para baixo da angulatura, você tem que usar a curvatura M para poder levantar ao invés de descer esse olho. Então tomem cuidado com a curvatura e também com o shape. O shape é um dos principais fatores que vão fazer você ter o efeito Fox. Na hora da prática, eu vou te ensinar como eu faço essa acoplagem. Eu sei que é difícil, eu sei que, né? Mas ele faz todo o efeito na hora de você fazer o efeito Fox, aquele efeito mais gatinho, aquele efeito lindo quando a cliente abre o olho. Vamos para a próxima aula. Oi, amiga Lash Designer, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar para você sobre a diferença entre a curvatura L e a curvatura M. Normalmente a gente faz as transições entre as curvaturas convencionais e as curvaturas que são novas no mercado. Então eu vou te ensinar agora quais vão ser as funções dessas curvaturas no nosso mapping, na nossa harmonização. Como que funciona as curvaturas convencionais? Como vocês viram as transições, normalmente a gente acaba trabalhando as técnicas C, D, CC no dia
dia a dia, que são as curvaturas que a gente acha em qualquer lugar, como Nagaraku, Descermes, que são as curvaturas mais baratas. Então, essas curvaturas novas no mercado, como a curvatura L, como a curvatura M, elas são curvaturas que são mais difíceis de encontrar. Porém, a gente também tem no AliExpress, a gente encontra em mercados mais baratos, porém a fibra ela tem que ser muito boa. Por isso você tem que conhecer outras marcas também para conseguir atuar no mercado. Então, na técnica do Fox, a gente vai fazer sim a transição do Perfect Line pelo horizontal. No dia a dia, eu acabo utilizando sempre a curvatura C até o final da íris, e só que no final que eu faço aquele efeito para poder fazer aquele aspecto tipo, uou! Então, as técnicas que a gente consegue fazer em 1h30, em 1h20 com a técnica Fox no dia a dia, entregando aquele resultado perfeito, com qualidade, com durabilidade para as nossas clientes, a gente faz esse também usa a técnica L e M no dia a dia. Então, fica mais caro? Não fica mais caro, porque a gente acaba utilizando nesses pontos de fazer o efeito e o ponto de alongamento do olhar. Então, a curvatura L, ela é uma curvatura que ela é usada, sim, no final da íris para fora, porque ela tem uma base 90 graus e ela abre, ela é mais assim, ela é mais aberta, então ela faz esse aspecto mais pra fora. Eu vou compartilhar aí com vocês aí, vou pedir pra minha equipe compartilhar na tela com vocês a diferença. É uma ilustração, óbvio, com as nossas imagens. Então, essa curvatura M também, ela tem também a base 90 graus, mas ela é como se fosse a D nas curvaturas do Fox. Ela acaba ela fecha o olhar, então ela não vai deixar os cílios caídos. Então, quando a cliente ela quer fazer esse tipo de harmonização, ela fala pra você assim, olha, eu quero fazer o efeito Fox, e você vê que o final do olho dela, o ponto da íris, né, do final do olho dela é caído, o que você vai fazer com ela? Você vai utilizar a curvatura M. Normalmente, eu acabo utilizando quando as clientes têm os olhos maiores, quando ela tem um olho mais saliente, ou ela tem um olho amendoado, eu uso a curvatura L. Quando a cliente ela tem um olho mais caído, ela tem um olho mais fundo, eu fico com medo de errar no mapping, eu utilizo a curvatura M, porque ela vai fechar esse olhar e ela vai me dar um olho mais levantado. Então, entre a curvatura L e M, óbvio, como a curvatura D e a C, a M ela é mais querida, assim, na técnica do Fox, porque ela te dá uma chance menor de você errar. Porém, a curvatura L, ela te dá o aspecto mais felino se você fizer o mapping correto e tiver o olho certo para poder executar a técnica. Então, a curvatura L, ela vai suavizar ainda mais, ela vai deixar ele mais alongado, ele vai fazer esse aspecto mais felino. E a nossa curvatura M, ela vai, além de suavizar, além dela deixar esse aspecto mais felino no olhar, ela fecha o olhar. Então, ela é uma curvatura mais pro convencional, como a curvatura D, que a gente usa bastante no dia a dia, e principalmente você, lash designer. Pois é, amiga, tudo que é bom dura pouco. Eu espero que essa aula tenha sido um diferencial para vocês. Começa a praticar, colocar em prática, começa a comprar novas curvaturas e colocar aí no seu portfólio todas essas informações. Na aula de amanhã eu vou te ensinar a fazer mesclagem de técnicas híbridas, e vou te ensinar na prática como que a gente usa mais de uma técnica para poder fazer o efeito wide, essas tendências mais selvagens, desconectadas, que vão vir em alta para o ano de 2026 e 2027. Então, muito obrigada, não esqueça de compartilhar as aulas e também não se esqueça que nossos cursos eles já estão abertos na promoção da Black, onde você vai ter o passo a passo das nossas técnicas, cursos presenciais ou online, não tem desculpa, eu vou até você ou você vem até a mim aprender técnicas e novidades da personalização com conteúdo master e avançado para você que é master em extensão de cílios ou quer se tornar. Até amanhã. Beijo, amiga lash designer.